é aquela que está a negativa, nem é 90 graus, ela está negativa e desce muito, muito, muito. Tá? Então, essa decadência de Saul é importante a gente saber por quê. Na semana passada, de uma forma bem breve, a gente falou, até eu brinquei muito, que Saul era um rei aos olhos do povo, um rei bonito, alto, forte, guerreiro, e ele tinha atributos ou tinha qualidades excelentes de um bom rei, que a gente observou que Saul era uma pessoa humilde, claro que eu falei já guerreiro, mas era uma pessoa perdoadora, justo, compassivo e misericordioso. Vocês lembram disso? Se não lembra, vocês voltam lá para a playlist e clica na última aula, tá? E aí você vai ver que Saul aparentemente está tudo certo. Aí você vai me perguntar, André, o que deu errado com esse homem? Eu li a Bíblia, eu só lembro que ele persegue Davi, queria matar Davi de qualquer maneira, e só isso. E parece que todo mundo só fala que Saul parecia que estava o tempo todo endemoniado, e realmente estava complicada a vida dele. Mas o que deu errado no homem, onde Deus mudou o coração dele e transformou esse homem? Eu falei assim, olha, o problema não é o início da caminhada, o problema é o final da caminhada, o meio e o final. E nisso daí, a gente observa que Saul é um rei bom, sim, é um rei bom, mas, ao mesmo tempo, ele é um rei bom politicamente e militarmente falando. Isso ele é muito bom, isso daí ele é top, ele é fiche, como é falado em Portugal. Mas espiritualmente, Saul, ele é negativo, ele deixa a desejar, Se você for prestar atenção, se você for ler o final do livro de Samuel, quando Saul morre, o povo chora. O povo chora porque ele morreu. Então, ele não precisou, como Herodes no Novo Testamento, ele não precisou matar ninguém da família para as pessoas chorarem no enterro dele. Mas Saul não, as pessoas choram. Então, aparentemente, é um rei bom aos olhos do povo. Então, aí você vai me falar assim, André, então por quê? O que aconteceu do rei Saul ser rejeitado por Deus, então? Que a gente vai abrir aqui, se você puder colocar aqui na coisa, a gente vai começar em 1 Samuel, capítulo 13. Primeiro livro de Samuel, capítulo 13. Mas, antes da gente chegar no capítulo 13, vocês lembram que Saul foi guerrear contra o rei Naás? Vocês lembram? Lembram? Está no capítulo 11 isso, tá? A gente comentou, a gente falou. Olha que coisa extremamente interessante. Olha que coisa interessante. Presta atenção nisso. Sabe o que significa Naás no hebraico? Já pararam para pensar? Já procuraram no Google? Ou já procuraram numa Bíblia online hebraica? Ou coisa parecida? Naás significa serpente. Serpente. E é serpente ou cobra, mas a tradução literal é serpente. Se você for parar para pensar, para pensar um pouquinho, para tudo, dá um stop no drone, dá um stop em tudo. Se você parar para pensar, o panorama que a gente começou em Gênesis, vocês lembram lá, no Gênesis capítulo 3, versículo 15, vocês lembram o que foi falado? Porém, eu vou falar aqui, tá? Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Na cabeça do povo, eles achavam, provavelmente, que Saul era o novo Adão. Só que a gente descobre que Saul
é um Adão como todos nós, pecadores. Que a gente precisa de Jesus, que ele é o verdadeiro, né, o verdadeiro, o novo Adão. Então, por quê? É Jesus que pisa na cabeça da serpente e não Saul. Oi. Eles achavam que Saul era o novo Adão sem pecado. Sem pecado. Só que Saul, eles, né, vai ver depois que Saul é uma pessoa errada como todos nós, E aí, a gente vai lá em 1 Samuel, né, vocês já abriram aí a Bíblia de vocês, capítulo 13, versículo 2. Vamos começar logo no versículo 2. Escolheu 3.000 homens de Israel, 2.000 estavam com Saul em Miquemais e na região montanhosa de Betel, e 1.000 estavam com Jonatas e Gibeá de Benjamim. Jonatas, só para abrir um parênteses, Jonatas até aí não é falado que ele é filho de Saul, até aí não é, ele só é falado à frente, mais à frente ele é falado que é filho de Saul, tá? Então Jonatas é um guerreiro, em Gibeá de Benjamim. Saul despediu o resto do povo, cada um para a sua casa, e aí a gente observa o seguinte: Saul, ele vai ter que lutar contra os filisteus. Filisteus é a pedra de tropeço de Israel. É uma guerra o tempo todo. Algum momento os filisteus ganham e outro momento o próprio povo de Israel ganha. Então essa é a luta entre eles. E nessa situação, no versículo 3 está lá: Jonatas derrotou a guarnição dos filisteus que estava em Gibeá e os filisteus ficaram sabendo disso. Então Saul mandou tocar a trombeta por toda a terra, dizendo que os hebreus escutem isso. A gente observa que Jonatas, ele tem um coração cheio de fé. Ele é diferente, a gente vai ver mais à frente, ele é totalmente diferente de Saul. Saul, a gente vai observar que Saul, aparentemente bonito, forte, alto, é um homem medroso, é um homem que é muito inseguro nas suas atitudes. E a gente observa que ele é tão inseguro que ele precisa de Samuel o tempo todo. E chega até, se você já leu o primeiro livro de Samuel, está lá no capítulo 28, ele precisa tanto de Samuel como muleta, como aqui se chama o quê? É bengala? Canadiana, obrigado, canadiana. Ele precisa tanto da muleta, bengala, canadiana, Samuel, que ele vai numa necromante, é aquela que é uma médium que conversa com os mortos. Necromante é isso, ela conversa com os mortos, para que naquele momento ela pudesse falar, Samuel se apresentar para Saul para conversar com ele. Então Saul é um rei muito inseguro, muito indeciso, muito medroso. E Jonatas, ele é o inverso disso. Jonatas, ele tem uma percepção de um coração corajoso, um coração cheio de fé, temente a Deus, confiante em Deus, e ele não está muito preocupado com o que pode acontecer. E a gente vai ver isso daí, tá? E aí está lá, versículo 5, os filisteus se reuniram para lutar contra Israel com 30.000 carros de guerra, 6.000 cavaleiros e povo em multidão como a areia que está na praia do mar. Eles foram acamparam em Miquemais, a leste de Bet-Avém. Então, nessa situação, esse Miquemais é próximo de Jerusalém, tá, pessoal? Então, é Jerusalém, então tá ali, tudo muito próximo. Os filisteus, eles estão na região do mar. Então, eles estão aqui. Só que eles estão vindo, eles foram derrotados por Jonatas, então, opa, fomos derrotados, agora a gente vai com força bruta. Vamos com força total. Quando a gente vê isso daqui, eles estão vindo com 30.000 carros de guerra. Vocês imaginam carros de 30.000? É muito. O povo de Israel estava aqui com 3.000, era 2.000 com Saul e 1.000 com Jonatas. Então você vê que eles estão vindo com força total. Eles vieram assim, vamos destruir. Já que eles brincaram, como a gente fala no Brasil, brincaram com fogo, agora eles vão se queimar. Agora eles vão arder. Porque a gente não vai perder, a gente vai vir para ganhar. E nessa situação, a gente vê no
no versículo 6, quando os homens de Israel viram que estavam em apuros, porque o povo estava angustiado, olha o que o povo de Israel fez. Se esconderam em cavernas, em buracos, em rochas, em túmulos, em cisterna. O povo estava com medo. Pensa comigo. Quantas vitórias Deus já deu para esse povo contra inimigos muito mais fortes? Muitas. Olha o que o povo está fazendo. Eles estão se escondendo, eles estavam angustiados, eles estavam com medo e começaram a se esconder. E aí a gente vê que o autor do livro de Samuel, ele coloca uma tensão tão bonita que você vai lendo e você vai ficando angustiado junto com o povo. Você fala, o que está acontecendo? 30 mil carros de guerra, 6 mil cavaleiros, e vai embora, e esse povo está se evadindo, está saindo, está se dispersando. E aí a gente pergunta, mas Saul, um homem alto, forte, estrategista, já ganhou do rei Naás. Não é possível, ele vai ganhar. É um homem que foi escolhido por Deus, quer dizer, pelo povo, para ser rei de Israel. Deus já deu um espírito para ele, já mostrou tudo para ele. Qual vai ser a estratégia dele? A estratégia de Saul era esperar o certo, né? Era esperar quem? Samuel. Era esperar Samuel. O certo era isso. Era isso. Só que, no texto, a gente lendo, dá a entender que eles combinaram, tipo, olha, Samuel deve ter falado, me espera 7 dias. Fica paradinho. Não faz nada. Não faz sacrifício, não faz holocausto, não faz nada. Fica paradinho me esperando. Só me esperando. Só que as estradas, naquela época, não eram estradas como a gente pega uma nacional, como pega, tantas vias boas. A gente não pega um carro que anda, você carrega, pisa no acelerador e chega lá a 200 km hora. Não é isso. Então tinha dificuldade. O que aconteceu? Eu também acredito que Deus fez esse trabalho. E aí Samuel atrasa. Só que pessoas ansiosas, a gente já começa a ver o que é ansiedade. A pessoa ansiosa, como estava escrito aqui, angustiada, vendo o povo se escondendo em cisterna, atrás de rocha, em túmulos, em tantos buracos, em tanta coisa, ele vendo que aqueles, vamos colocar aí 3 mil soldados dele, vamos somar por todos, os 3 mil soldados dele, vocês vão ver que depois vai ficar com 600. Olha que desespero. Você imagina o rei, forte, alto, aí ele chega, tem 3 mil soldados, tudo bem que está chegando 30 mil carros de guerra. Os cavaleiros... Não, está chegando uma tropa muito violenta. E os filisteus eram violentos. E aí você vê, mas eu tenho 3 mil pessoas. Poxa, 3 mil, são 3 mil guerreiros. Só que você pensa guerreiros, sabe só quem tinha espada no exército de Israel? Saul e Jonatas. Só. O resto era pedaço de pau, era as foices, era coisa, e tudo assim, muito mal feito. E para vocês terem ideia, no próprio livro de Samuel, fala ainda que o povo de Israel, quando ia guerrear, eles tinham que ir nos ferreiros filisteus, porque os filisteus não deixavam, ia lá nos ferreiros filisteus para poder afiar, para poder guerrear contra os filisteus. Só que o ferreiro filisteu fazia o quê? O meu povo vai perder? Eu vou cobrar um valor muito alto. Então o povo era camponês mesmo. Então eles iam com pau, pedra, e ele ficava esperando. Jonatas, vai lá. Saul, poxa, reizão, você tá com espada, eu tô com um pau aqui, um barrote aqui, ó. Você tem mais força, tem mais probabilidade de matar do que eu. Então, Saul começou a ficar tensa a situação. E aí, no versículo 9, que eu vou pulando, tá? Então, Saul disse,
tragam-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Aqui começou, a montanha estava no ponto zero, a montanha russa começou a descer. Aqui foi a decadência. Começa a decadência de Saul. Porque ele faz algo que não era para ter feito. Ele não espera Samuel, mesmo Samuel não sendo sacerdote, mas Samuel tinha uma intimidade. Ele era profeta, ele era juiz, mas ele tinha uma intimidade com Deus e ele era o único que poderia fazer. Era o único respeitado ali. E se ele falou, foi direcionado por Deus, segura 7 dias. Segura 7 dias. E aí, Saul, ele faz esse holocausto. Para que ele faz isso? Aos nossos olhos, aos olhos humanos, eu até, como eu fui da Força Aérea, eu consigo observar e perceber aos olhos humanos, tá? Aos olhos humanos, você começa a ver, como está no versículo 8, né? Saul esperou 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel, mas como Samuel não vinha a Gigal, o povo foi se espalhando dali, quer dizer, foi se dispersando. Então os soldados foram se dispersando. Eu imagino um rei com 3.000 soldados e as pessoas fugindo, se escondendo, e às vezes até passando, que não está relatado, mas de repente até passando para o outro lado do time, né, da equipa, lá da tropa filisteia. E aí você imagina isso daqui. A pessoa começa a ficar angustiada, só que Saul não era para fazer. Ele não tinha que ter feito isso, né? Então ele tinha que ter esperado Samuel. E nessa situação de ter esperado Samuel, a gente vê aqui, ó, no versículo 12 e 13. Eu disse comigo, agora os filisteus virão contra mim em Gigal, e ainda não busquei a face do Senhor. Ele está aqui, eu não busquei. Assim forçado pelas... Olha o que está aqui. Forçado pelas circunstâncias, ofereci holocausto. Ou forçado pelas circunstâncias. Aí você vai falar, André, poxa, não está tão errado assim, ele estava forçado pelas circunstâncias. Mas olha que Samuel fala para ele. Então Samuel disse a Saul, você cometeu uma loucura. Isso na NAA, tá? Na NVT fala, você é um tolo. E a gente vai explicar por que essa palavra de tolo, tá? Você vai falar assim, mas qual foi o problema ou os problemas? Por que, André, ele fez isso para o Senhor? Ele ofereceu holocausto. Ele ofereceu holocausto, sacrifício para o Senhor. Na verdade, ele só fez um churrasquinho, tá? Só isso. Ele não fez nada para o Senhor. O Senhor não recebeu esse holocausto. Isso que a gente tem que colocar na cabeça. Nessa situação, primeira coisa que a gente tem que colocar, Saul não tinha discernimento do que era o sagrado. Ele não respeitou os mandamentos de... Isso é profundo, gente. Isso é muito sério. Ele não é sacerdote, ele é rei. No reino de Deus, tudo é muito bem dividido. Ninguém toma o lugar de ninguém. É essa que é a situação. Tá trabalhando? Tá, obrigado. Ele não respeitou o sagrado, e o sagrado é importante. Ele não teve o mínimo respeito para com Deus. O coração dele estava muito distante, e vocês vão ver porque o coração dele estava distante. Ele não confiou em Deus. Ele deveria ter esperado. Samuel falou 7 dias, então Samuel conversou com Deus. Então vou esperar 7 dias. Quantas vezes Deus falou, Josué, para. Moisés, para. Abraão, para. Faz isso. Vai para cá. Vem para lá. Não faz mais nada. Deixa que eu faço. Quantas vezes a história bíblica hebraica, ele já tinha algumas coisas com eles. E ele não confiou. Ele não acreditou. Por isso que a gente observa que Samuel fala, olha,
você vai ter 3 sinais. Vocês lembram que eu sou da menor tribo, eu sou da tribo de Benjamim, eu sou tão pequenininho, quem sou eu para ser rei? E aí Samuel vai falando, você vai ter 3 sinais, você vai ter isso, para mostrar para ele o seguinte, Deus está contigo, homem. A gente fica pensando, até hoje a gente age como Saul, porque Deus fala assim, espera primeiro te responder, aí demora demais, fala, não, vou fazendo aqui, demorou. Essa colocação ia ser meu final da minha... Mas nós somos Saul, gente, nós somos igualzinho, não conseguimos esperar. O tempo de Deus é um tempo, e o nosso tempo é outro. E Saul, ele é aquela pessoa que quer colocar, olha, Deus para mim é só um amuleto, é só o meu bonequinho de fazer pim, 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 pim. Só isso. Então, ele não está colocando a esperança, né? Saul não está colocando a esperança, a fé dele, e principalmente a paz em quem? Em Yahvé. Está colocando onde? Nas circunstâncias. Opa. A ex-imperial fala assim, é muito difícil esperar. Olha, Isa, eu sei que é. Não é fácil esperar. Olha, é uma das fases mais complexas quando eu vou fazer aconselhamento, com certeza, Luana, é falar assim, espera no tempo de Deus. Isso é de matar a pessoa que está do outro lado. E André Cardoso fala assim, nós queremos ver a resposta de Deus em tudo, para justificar as nossas ações incorretas ou as escolhas incorretas. Boa, isso é a grande verdade também, Andréia. A Isa está certa, é muito difícil esperar, até porque a gente é finito e nós somos pessoas que queremos sempre 30 horas no dia. E a Andréia está perfeita porque a gente faz escolhas erradas e quer que Deus conserte todas elas no meio do caminho. Então, é por isso que é complicado. Deus, ele é muito misericordioso. Ele é muito gracioso, misericordioso e gracioso. Porque, olha, nós somos equivocados demais e nós somos muito... E vocês vão ver que a gente é muito parecido com Saul. Isso é só o início, a montanha-russa só está descendo. Segura na montanha-russa, pode até começar a gritar aí, que a montanha-russa só está descendo. E Saul, ele precisa, ele tem essa necessidade, ele está ali, ó, eu sou rei, eu estou com meus soldados, eles estão dispersando, eu preciso fazer algo para ter vitória. Então a vitória não vem mais de Deus, a vitória vem do braço dele. E aí a gente aprende com Saul o seguinte, que Saul, ele confia no que vê. Só que a gente tem que confiar no que não vê. Isso que é fé. Isso é fé. Isso é muito complexo, mas é o que é o tempo todo, de Gênesis a Apocalipse. No panorama bíblico, eu não estou falando daqui de teologia, não. Estou falando de Deus. No panorama de Deus, é isso que Deus tem ensinado para o povo de Israel e ensina hoje para a igreja de Deus, o povo de Deus. Ele ensina que a gente não deve, não deve confiar no que vê, mas tem que confiar no que não vê. E até no próprio Evangelho de João fala isso. Fala isso que bem-aventurados são aqueles que não viram e confiaram, e confiam. Olha que coisa bonita. E a gente é muito equivocado nisso daí. A gente gosta de ver o mar vermelho se abrir, o rio Jordão se abrir, a gente passar em pé seco, e a gente gosta de ver, né, de todas essas coisas. Mas dando prosseguimento. A pergunta, Deus poderia fazer Saul vencer essa luta? Sim. Claro que sim, não tenha dúvida disso. Mas aí a gente vê Samuel falando assim, você cometeu uma loucura. Eu vou colocar aqui na NVT. Hoje eu vou pulando de uma versão para outra. Na NVT, ele fala assim, Samuel fala assim, desculpa, você agiu como um tolo. Tolo, no hebraico, é sacal, tá?
que pode significar insensato, nécio, louco ou tolo, tá bom? Se você quiser anotar, fica à vontade também. Nessa situação, insensato é aquela pessoa estúpida, tola, leviana, impulsiva, descuidado, irresponsável. Mas quando a gente fala de tolo na Bíblia, a gente vai ver uma passagem em Salmo, capítulo 14. Salmo, capítulo 14, versículo 1. Só o primeiro. Tá aqui? Tá aqui atrás? Obrigado. Eu estou na NVT, tá? Porque a NVT foi a que chegou mais próxima do original. Então tá lá. Os tolos dizem em seu coração, não a Deus. Quer dizer, eu não acredito em Deus. São corruptos e praticam o mal. Nenhum deles faz o bem. Quer dizer, Saul está falando para... Samuel está falando... Desculpa, pessoal. É porque os dois nomes são muito parecidos. Samuel está falando para Saul o seguinte: tolo, você não confiou, não acreditou em Deus. Você está fazendo que nem uma pessoa má. É isso que ele está falando. Você só fez besteira. Você fez besteira igualzinho a pessoa que não acredita em Deus. Igualzinho a esses incircuncisos aí, ó, que estão atacando a gente. É muito pesado, gente. Quando é falar do tolo, é isso. É uma pessoa que não conhece a Deus. Que não conhece a Deus. Que não vive Deus na sua vida. Quer dizer, fala até assim, eu tenho Deus na minha vida, mas vive como se Deus não existisse. Tá bom? É mais ou menos isso. Eu sou Deus de mim mesmo. Eu faço o que eu quero. Eu resolvo do jeito que eu quero. Eu faço o sacrifício de holocausto do jeito que eu quero. E aí a gente, trazendo para o nosso século, né, século 21, a gente observa que muitas vezes a gente usa o braço da nossa força, ou a nossa inteligência, nossa sabedoria não, mas a nossa inteligência, e aí a gente faz, como o André falou muito bem, a gente faz a nossa besteira e depois fala assim, Deus, dá um empurrãozinho aí, ó, dá uma ajudinha na viatura, no carro, para ver se ela pega, como a gente fala no Brasil, para ver se ela pega no tranco e dá tudo certo. Só que a gente vê que na Bíblia também teve pessoas, que a gente já estudou ele, Abraão. Abraão também foi uma pessoa que foi um tolo. Deus falou, a sua descendência vai ser como a areia da praia, vai ser como as estrelas do céu, infinito. E aí o que aconteceu? O que Abraão fez? Deitou com a concubina. Não foi? Não é verdade ou a gente não estudou isso? Sim, teve Ismael. Ele não esperou. Ah, mas eu sou velho, eu sou não sei... Pessoal, se Deus prometeu, mas pensa o seguinte, não é falando de como a gente hoje no século 21 fica, o profeta falou comigo. Para com isso. É o que está na Bíblia, o que está centrado. Centrou na Bíblia, está ali certinho, é promessa de Jesus, ok, vai ser cumprida. André, mas promessa de Jesus é o quê? Ele prometeu que vai estar conosco até o fim dos tempos, ele prometeu conosco que a gente vai viver com o pão nosso de cada dia, ele não falou que a gente vai ter pudim, não vai ter bacalhau à brasa, ele falou pão nosso. Ele falou que a gente não vai andar ansioso se confiar nele. Isso são promessas. É isso daí. Se crer nele, né, crer e viver obediente ao senhorio dele, a gente vai ter vida eterna. Então, consegue perceber que muitas vezes a gente quer colocar vontades que não existem na Bíblia e a gente quer escutar essas pessoas que ficam falando não tem tititi. É só ler a Bíblia. E a Bíblia vai falar com você. Ela vai pulsar nos nossos olhos e a gente fala, opa, é palavra de Deus. Se a gente acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, então a gente tem que confiar. Tem que confiar que é a nossa regra de fé e prática. Mas aí você fala, André, qual é... Mas
é muito difícil, eu sei que é difícil, não estou falando que é fácil, mas qual é o problema mais? Tem mais problema aí de Saul? Sim, ele não respeitou o sagrado e ele também, o coração dele, aqui no versículo 14, calma aí, acho que coloquei errado aqui, desculpa pessoal, coloquei aqui no capítulo 14, capítulo 3, versículo 14, tá? Olha que Samuel está falando agora. Agora, porém, seu reinado não permanecerá, pois o Senhor escolheu um homem segundo o coração dele. E a gente vai aprender isso daí, tá? Porque isso daí a gente prega muito, fala sobre Davi, claro, sim, Davi foi segundo o coração de Deus, mas tem um contexto aí muito bonito para a gente aprender, tá? O Senhor, mas não vai ser hoje. O Senhor já designou esse homem para ser líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Quer dizer, você, o seu coração, Saul, não respeitou, não obedeceu a Yahvé. Não obedeceu, você está, zero, você é um tolo, você está vivendo como ele não existe, você não respeita nada, você foi colocado como rei, mas você, olha, é um rei somente para guerrear, para o resto você não vale de nada. É praticamente isso que Samuel está falando para Saul. E aí, nessa situação, começa a decadência dele, a gente vê no versículo 15, então Samuel partiu de Gilgal e subiu para Gibeá, na terra de Benjamim. Quando Saul contou os soldados que ainda estavam com ele, viu que havia cerca de 600 homens. Então caiu absurdamente. O homem estava praticamente ali, não sozinho, né, claro, mas ele estava com quase 600 homens, ele já estava com medo, mas a gente observa algo tão interessante no versículo 19 e 20, né? A gente vai começar aqui. Naqueles dias não havia ferreiros na terra de Israel, pois os filisteus não permitiam que os hebreus fizessem espadas ou lanças. Assim, sempre que o povo de Israel precisava afiar seus arados, enxadas, machados e foices, tinha de levá-los a um ferreiro filisteu. Então, você está vendo aqui, olha, a tecnologia do povo de Israel é muito arcaica. E o povo filisteu, eles já tinham ferro, espada de ferro. Provavelmente eles não deveria ter uma armadura de ferro, mas deveria ter uma couraça, de repente, de couro, coisa parecida. Eles eram muito inteligentes, eles eram muito evoluídos, e tão evoluídos que eles vieram pelo mar, tá bom? Então, você vê que nessa situação, a gente começa a ver que Israel está numa situação complexa. Só que capítulo 14, que a gente dá, como eu falei, vamos dar esses saltos temporais. No capítulo 14, a gente começa a ver uma diferença, como eu já falei, entre Saul e Jonatas. Jonatas não vai dar prosseguimento, para dar a entender pelo autor, quando a gente vai lendo, parece que Jonatas vai assumir o poder, né, do reinado de Saul, da continuidade. Só que a gente vai vendo que, principalmente, Deus falou o seguinte: acabou, a sua descendência está banida, acabou. Você, Saul, você começou o seu reinado, mas você já começou o reinado com as malas de ir embora, dando bye-bye. Tchau, tchau. Ele não começa como um presidente, um rei que fica, não sei, né, os anos todos, todo abençoado, não. Ele já entra na tenda dele um pouco mais bonita, entra lá na tenda dele, já fala assim, não desarruma as malas, porque eu vou fazer besteira e eu vou embora, tá? Eu vou ficar alguns anos, vai ficar assim, alguns anos, mas não desarruma as malas, deixa ela quietinha aí. E aí a gente observa que a diferença de Jonatas para Saul é muito grande. Olha aqui no versículo 1 do capítulo 14. Certo dia, Jonatas, aí sim aparece, filho de Saul, disse a seu escudeiro: venha, vamos ao lugar onde fica o destacamento dos filisteus. Ele é louco. Louco não, ele tem fé. Mas Jonatas não contou a seu pai o que pretendia fazer.
Ele vai lá, né? O Saul, ele tá com medo. André, mas como ele tá com medo? Onde você sabe disso? No versículo 2 está lá. Enquanto isso, Saul estava acampado nos arredores de Gibeá, em volta das árvores de Romã, em Migron, junto com cerca de 600 homens. Ele estava parado debaixo da árvore, com medo. Ele não sabia o que fazer, ele estava perdido. Ele estava, olha, é que nem aquele aluno que vai fazer, por exemplo, no Brasil, a gente tem o Enem, aqui tem os exames, né, do secundário e por diante. É aquele aluno que não estudou nada no ano e fala assim, você vai fazer o exame. Aí ele vai fazer o exame, quando chega lá, dá ou às vezes até estuda pelo nervosismo, aí dá um branco, ele travou, ele não sabe fazer nada. Saul, o nome dele é Saul. Saul parou, ficou debaixo da arvorezinha com seus cerca de 600 homens falando, vamos ficar aqui. E aí, nessa situação, a gente vai observando que, enquanto Saul estava com medo, sem fé, estava desanimado pelas palavras duras de Samuel, Jonatas não. Vamos lá, vamos embora, né? No versículo 3 está assim, entre eles estava Aías, o sacerdote que levava o colete sacerdotal. Aías era filho de Aitube, irmão de Icabode. Icabode significa a glória se foi de Israel. Vocês vão lembrar daquela história das 7 quedas. Pronto, das 7 quedas. Onde os sacerdotes, os filhos de Eli, os filhos de Eli, os sacerdotes Ofnis e Finéias, eles morreram, que eles estavam numa guerra, eles foram lutar contra os filisteus, está aqui no livro de Samuel, depois vocês leem, eu até já falei isso daí, eles foram lutar na guerra, quando chegaram lá, eles perderam, só que eles estavam sem a Arca da Aliança, e aí os sacerdotes Ofni e Finéias falam assim, só para vocês lembrarem quem é Icabode, e aí eles falam assim, olha, vai lá pegar a Arca da Aliança. E aí eles foram, pegar a Arca da Aliança, trouxeram. Quando chegaram lá, os filisteus mataram, eles morreram e ainda roubaram a Arca da Aliança. Quando chegou a notícia pelo mensageiro todo ferido, ele chegou avisando, aí o sacerdote Eli, muito velho, acho que tinha 98 anos, gordo, ele caiu da cadeira, quebrou o pescoço, morreu. Aí quando morreu, a esposa de Finéias, que a gente não sabe, não tem na Bíblia o nome dela, ela estava em trabalho de parto. E aí, quando ela descobre que o marido morreu, o sogro morreu e a Arca da Aliança foi roubada pelos filisteus, ela entra em trabalho de parto, só que ela morre, e antes dela morrer, as mulheres falam, olha, agradeça a Deus, fique feliz, é um menino. Aí ela fala, e o nome dele vai ser Icabode, a glória de Israel se foi. Tá bom? Então, Icabode significa isso daí. Então, ele vem do sacerdócio, da família de Eli. Só que tinha um caráter duvidoso também. Não era uma pessoa... É genético, né? Veio genético. Ele não quis se consertar, não. Então, geneticamente, ele tinha um caráter, umas atitudes duvidosas. Não era uma pessoa muito fixe, não. Mas Jonatas, ele demonstra fé. E aí no versículo 6, tá lá. Jonatas disse a seu escudeiro. Eles foram sem falar para ninguém, pessoal. Então foi o escudeiro e alguns soldados. Então ele falou assim, nós vamos. E olha que ele fala. Jonatas disse ao seu escudeiro, vamos atravessar até o destacamento daqueles incircuncisos. Incircunciso significa... que não tem aliança com Deus, tá? Circuncisão é que tem aliança com Iavé. Quem sabe o Senhor, quer dizer, o Senhor em letras maiúsculas, em caixa alta, é Iavé, nos ajudará, pois nada pode deter o Senhor. Ele pode vencer com muitos guerreiros e também com apenas uns poucos. Olha a diferença do filho para o pai. O pai viu a circunstância, fez tudo errado, assou o churrasquinho lá, começou a assar o churrasquinho, tentando ser para Deus, Deus não recebeu. Samuel chama ele de tolo. Jonatas fala, não, a gente ganha com muito ou com pouco. Deus está conosco, nós vamos lá. Isso é fé. Isso daí é um contraste absurdo.
E Saul morrendo de medo debaixo da árvore. Aí no versículo 10, pulando mais um pouquinho, que não dá para a gente ser versículo por versículo, mas se disserem, subam até aqui e lutem, então subiremos. Isso é o sinal que Jonatas está falando para o escudeiro, olha, se eles falarem, se a gente se apresentar, e eles falarem, suba até aqui e lutem, então subiremos, será sinal de que o Senhor os entregará em nossas mãos. No versículo 10. Aí você vê a fé do homem. Aí no versículo 15, pulando, ele vai lá, eles falam, então venham, né? Vem para cá, vem lutar. A gente tem um destacamento maior, vocês estão com esse pouquinho de pessoas e com esses pau e pedra, a gente vai matar todo mundo. Aí, o que acontece? De repente o pânico tomou conta do exército filisteu. Deus olha o que vai fazendo, tanto no acampamento como no campo, e também nos destacamentos e no grupo de ataque. Naquele instante, olha o que Deus sempre faz. Houve um terremoto e todos se encheram de terror. Você vê a diferença. O menino, o jovem Jonatas, ele vai lá, recebeu o sinal, nós vamos com pouco. Foi o sinal, vamos lá. E Deus fez o quê? Com pouco, deixa que eu faça o terremoto. Terremoto naquele momento, naquela altura, naquela situação, com confronto contra os filisteus, só ele com espada, milagre. É mais um milagre de Deus. É o tempo de Deus. É o Deus que faz. E Saul paradinho lá debaixo da árvore. Só que Saul... ele não fica satisfeito. Saul, ele... não sei o que tem na cabeça desse homem. Ele fala assim no versículo 18. Então Saul gritou para Aías, traga o colete sacerdotal. Essa versão NVT, eu peço até desculpa, tá? Vou abrir um parênteses e aspas. Essa versão da NVT está equivocada, tá bom? Ela não está certa. No hebraico, nos textos massoréticos, isso, obrigado, eles não falam em estola sacerdotal, eles falam de arca. Então, você vai ver em todas as outras versões, eu vou colocar a NA agora, vou passando bem rápido aqui, versículo 18. Saul disse a Aías, traga aqui a arca de Deus. Tá bom? Então, não sei por que a NVT colocou essa estola sacerdotal, posso até estudar depois para trazer para vocês, mas não sei por que eles fizeram isso, porque os textos antigos chamam de arca, que é muito mais profundo, é muito mais pesado, que a gente vai comentar aqui. Os textos da Septuaginta, que aí, né, a gente vai lendo, os textos da Septuaginta, eles são em grego, então eles já são a versão já do Novo Testamento. Então, os textos da Septuaginta, eles usam esse colete chamado colete sacerdotal. Por isso que eu falo, eu não sei por que eles colocaram isso, eu posso estudar para saber, mas os antigos, eles chamam de Arca de Deus, tá bom? Então, a maioria, 90% das versões vai chamar de Arca de Deus ou Arca da Aliança, ok? E aí, você vai me perguntar, André, mas por que esse homem, ele está parado debaixo da árvore, ele está com quase 600 homens, o filho dele, que ele também não sabe, coitadinho dele, ele não sabe, mas está lá lutando, Deus já fez o terremoto, já matou gente, já expulsou gente, já deixou os filisteus com medo, já fez de tudo, e por que esse homem está pedindo essa arca agora, gente? Por quê? Por que ele está pedindo a arca? Aí entra de novo, porque Saul, como todos nós, queremos tornar Deus como um amuleto. Vocês lembram, voltando para as 7 quedas, Ofni e Finéias, quando eles falam lá, vão pegar a arca da aliança e tragam para cá, porque quando a arca chegar, não vamos perder a guerra. O que aconteceu? Perder a guerra.
Porque eles trataram no coração deles Deus como um amuleto. Eu faço na hora que eu quero, como Deus não faz do jeito que ele quer. A vontade de Deus é a minha vontade. Então ele vai fazer do meu jeitinho. Então eu pego ele e coloco aqui, Deus, agora você vai me abençoar. Eita, vai. Se já deu certo uma vez, tem que dar certo duas. É verdade. Então Saul, ele sabendo da história, ele falou, não, vamos pegar essa arca que Deus ele vai estar aqui presente e a gente vai ganhar. Só que não é bem assim. Deus ele não é controlável. Deus não é colocado numa caixinha e ele aparece, como a gente usa, sai em nome de Jesus, sou abençoado em nome de Jesus, eu ganho em nome de Jesus, eu tenho em nome de Jesus. Não é assim. Quer dizer, eu estou falando agora no novo, século 21, com Jesus Cristo. E aí, nessa situação, Saul desesperado, como eu estou falando, ele vê que está perdendo o controle dele, é uma pessoa, como eu falei, insegura, ele está ali desesperado, e aí a gente vê no versículo 23, tá? 23, versículo 23 do mesmo capítulo. Eu vou tentar terminar hoje, tá? Acho que eu não vou conseguir, não. Mas acho que eu não consigo, não, porque eu tenho que ir até o capítulo 15. Versículo 23. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia. Isso por causa de Jonatas, não foi por causa de Saul, não. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia, e a batalha passou além de Bet-Avém. Tá bom? Então, isso daí eles ganharam por causa de Jonatas. Só que Saul, ele não é feliz, ele não sabe nada que é sagrado, que é respeitoso com Deus, ele não sabe os mandamentos de Deus, ele fala assim, vamos fazer um jejum. Pensa comigo, pessoal, as pessoas vão para a guerra, eles precisam estar alimentados. Só que Saul, ele faz um voto, ele faz um jejum. Ele fala assim, ó, no versículo 24, naquele dia, os homens de Israel estavam angustiados, estavam nervosos, ansiosos, porque Saul havia levado o povo a fazer um juramento, dizendo, maldito o homem que comer algo antes de anoitecer, antes de eu me vingar dos meus inimigos. Pessoal, Deus não falou nada com ele, não mandou ele fazer jejum. Ele fez um jejum da força dele, da cabeça dele, um jejum obrigatório para um povo que estava em guerra, um jejum desnecessário. Nesse momento, desnecessário. Ele não é sacerdote, ele não tem, pelo jeito, ele não tem nada colado com o espiritual. Alguém está perguntando? Tem, tá. Todo mundo comentando aqui, meu Deus. A gente coloca a mãozinha no rosto. Boa. A Gabriela fala assim, e agora sim, mas às vezes o povo quer viver como satisfaz a própria carne. Depois o nome de Jesus para o próprio proveito, porque sabe que o nome de Jesus pode tudo. Pode. Eita, bagulho mais... Essa eu imaginei que, por exemplo, Saul, quando ele fala assim, que para todo mundo fazer jejum, até que ele vingue os seus inimigos. Então ele já não entendia que o povo era de Deus. Achava que havia os súditos dele, que era contra ele, a nação era dele. Pessoal, calma! A montanha-russa só está descendo, vocês vão ver aonde esse homem vai chegar. Onde esse homem vai chegar, é isso mesmo, perfeito. Ele, na cabeça dele, vocês lembram que Deus falou para Samuel, olha, esse povo tem certeza do que eles querem, eles vão ter um tirano, eles não vão ter um rei justo, mas eles vão ter um rei que vai oprimir eles. E Saul, o coração dele já estava assim, ensoberbecido pelo poder. Então, é o que eu aprendi com a minha mãe, a gente aprende no dia a dia. Quer conhecer um ser humano? Dê poder, dê dinheiro, dê algo que vai trazer algum status para essa pessoa. Ela vai achar que aquilo
Não veio de Deus, aquilo é dela, ela conseguiu pela força dela, pela inteligência dela, pelo carisma dela, e é o que Saul está aqui, ele já não está mais olhando para o povo, que não é povo mais de Deus, é povo dele, é dele. Então, esse homem, você já vê, Deus já não está mais operando na vida dele, já realmente, ó, aqui acabou, aqui, ó, para. Mas, nessa situação, a gente passando por versículo 27, Jonatas, porém, não sabia que o pai havia levado o povo a fazer aquele juramento, por isso estendeu a ponta da vara que tinha na mão e a molhou no favo de mel. Quando comeu, os seus olhos voltaram a brilhar. A pessoa estava lutando, guerreando, ganhando ou perdendo, tanto faz, mas estava lutando, estava usando força física. Quando ele comeu aquilo ali, voltou a energia dele. Isso é normal. Só que coitado dele, ele não sabia, né? Não sabia. Aí no versículo 29, pulando mais um pouquinho. Então Jonatas disse: meu pai trouxe desastre sobre a terra. Vejam como meus olhos... Ele está falando assim, para que meu pai está fazendo esse jejum? É desnecessário, eu já venci, já está tudo ok. Deus está conosco. Para quê? Vejam como meus olhos estão brilhando, eu comi. Veja como meus olhos brilham por ter eu provado um pouco deste mel. Ele está falando, Deus me deu esse alimento depois da vitória. Ele que fez o terremoto, ele fez tudo. Meu pai, o que ele está fazendo? Eu preciso de força para guerrear. E os soldados também. Só que, no versículo 32 e 33 está lá. Então, lançando-se sobre o despojo, né, pegaram ovelhas, bois, bezerros e o mataram no chão e comeram a carne com sangue. E foram contar isto a Saul, dizendo: eis que o povo está pecando contra o Senhor, porque come a carne com sangue. Vamos levar. Em Levítico, lá no Pentateuco, o povo não poderia comer carne com sangue. Aí você vai me perguntar, por que, André, não pode comer carne com sangue? Porque para Deus o sangue é vida. Isso daí é a explicação mais básica, mais simples e mais rápida que você pode absorver e explicar para qualquer pessoa. Então, sangue é vida. E por isso que tinha o sacrifício para perdão dos pecados, por quê? Só pode perdoar pecado com o sacrifício de vida, de sangue. E por isso que Jesus morreu na cruz do Calvário. O sangue de Cristo nos limpa do pecado. É vida em abundância, é vida eterna, tá bom? Então é bem simples. E os soldados comeram, fizeram besteira, pecaram. Os soldados só estavam sendo reflexo do seu líder, tá? Só estava sendo reflexo do seu líder. E aí os soldados comeram, aí no versículo 37, 39, eu estou pulando bem rápido para ver se a gente ainda consegue pegar alguma coisa do 15, 37, 39, tá lá. Mas o sacerdote disse: vamos primeiro nos aproximar de Deus. Então Saul consultou a Deus, dizendo: devo descer no encalço dos filisteus? Tu os entregarás na mão de Israel? Porém, naquele dia, Deus não lhe respondeu. Então Saul disse: venham cá todos os chefes do povo, informem-se e descubram qual é o pecado que foi cometido hoje. Porque tão certo como vive o Senhor, que salve Israel, ainda que o meu... Olha quem está falando. Ainda que o meu filho Jonatas seja o culpado, certamente morrerá. Porém, ninguém de todo o povo lhe respondeu. Ficou todo mundo calado. Então, Saul, ele faz uma consulta a Deus. Deus não responde. E aí, a gente observa que ele não responde porque o povo... Saul está no pecado, o povo está no pecado, só Jonatas e quem estava o escudeiro e os outros soldados que estavam certos ali. E aí a gente vê no versículo 41 e 42, tá? Então Saul falou ao Senhor, Deus de Israel, mostra a verdade. Então Jonatas e Saul foram indicados por sorteio. Eu já expliquei isso em outras aulas. Existia, né, eu falei que era o Urim Tumim, tá? Tumim.
Urim e Tumim. Então, o que era o Urim e Tumim? O povo de Israel, né, tinha muito essa situação, deve ter aprendido com outros povos, e tinha muito essa situação de jogar pedras. Então, tinham duas pedras, né, as duas pedras. Se essas pedras, agora eu não sei como é a dinâmica, tá? Mas eu vou colocar assim. Se as duas pedras que fossem iguais de um lado, né, elas caíssem para a parte de cima, voltada para cima, as iguais caíssem para cima, Deus falou que sim. Se caísse para baixo, as duas para baixo, vamos dizer como se fosse uma sombra, Deus disse não. E se caísse uma para cima e uma para baixo, Deus não falou nada, tá bom? Então, isso era Urim, Tumim. Então, aí está falando aqui, mostra a verdade. Então, Jonas e Saul foram indicados por sorteio e o povo saiu livre. Então, Saul disse, lancem a sorte entre mim e Jonatas, meu filho. E Jonatas foi indicado. Então, Saul disse a Jonas, diga-me o que foi que você fez. E aí, Jonatas, ele vai falando, né? Eu apenas provei um pouco de mel com a ponta da vara que tinha na mão. Eis-me aqui, estou pronto para morrer. Então, Saul disse, que Deus me castigue se você não for morto, Jonatas. Aí, olha que coisa interessante, né? O povo intercede por Jonatas, porque está vendo que Jonatas está com Deus, está com o Espírito de Deus, né? Está com Yahvé. Aí, porém, o povo disse a Saul, como é que Jonatas pode ser morto? Ele que efetuou tamanha salvação em Israel? Nada disso, tão certo como vive o Senhor, nenhum de seus cabelos cairá no chão, pois foi com a ajuda de Deus que ele fez isso hoje. Assim o povo salvou Jonatas para que não morresse. E Saul deixou de perseguir os filisteus e estes voltaram para a sua terra. Não é interessante que o próprio pai não escuta a palavra, né? Não escuta a voz do Senhor. O povo tem que interceder, tipo, acorda, homem. Está vendo que é o próprio Deus que está com o seu filho. E você não está vendo isso. E muitas vezes a gente é cego assim. Né? A gente observa que muitas vezes, a gente está vendo que Deus está falando, está fazendo, está mostrando, mas a gente é tão soberbo, tão orgulhoso, que parece Saul, e tipo, Deus tem que falar comigo, somente comigo. E eu vou ter que parar aqui, porque já são 9h40, 42, e aí fica muito tarde. Pessoal, fica para o próximo capítulo. Como é? JCB Flix? Não, como é que você falou? Ibacflix. Fica para a próxima. Vocês vão ver cada coisa que vai acontecer. Então, semana que vem a gente fala da decadência. Não, desculpa. Semana que vem não vai ter JCB, já vou avisar. Meus alunos aqui já olharam. Por quê? Semana que vem estaremos nos preparando espiritualmente, mensagem, palavra, e também para a Holanda, que a gente no final de semana está viajando para a Holanda, então vai ser uma bênção. Então a gente vai estar ali num período, né, focado ali em Deus, para que Deus possa abençoar ainda mais tanto as nossas vidas, como os irmãos da igreja de lá e como a igreja de cá também, tá bom? Então, alguém tem alguma pergunta? Lembrando também que não tem discipular essa semana. E não tem discipular essa semana, foi avisado lá atrás, a voz aqui apareceu avisando. Tá bom? Não tem voz de discipular sexta. Domingo, culto. Então vamos lá. Sexta não tem discipular, domingo às 10 com convívio para quem vem presencialmente. Para quem não está presencialmente, 10h30. Mas se puder vir, venha, que é muito abençoador. Vai ser uma bênção ter vocês aqui, tá bom? Ninguém tem pergunta? Não? Então, olha, Deus abençoe a todos. Donzília, Isa, Andréia, Patrícia, Elza, Carlos, Gabriela, Lucimar. Aí aqui os meus alunos aqui presenciais, a Inês, a Maria Eduarda, a Luana, Silvia. Eita, é muita gente aqui, ó, que Deus abençoe, coraçãozinho para vocês. Orem por nós que estamos viajando semana que vem. Fiquem em intercessão, que é muito bom receber as orações de vocês, tá bom? Um beijo, fica com Deus e até daqui a 15 dias.